Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar os donos da bola lá da Band Minas, comentando sobre o final de semana aí do Cruzeiro, a vitória e essa chance de título aí. Teve briga lá, hein? Como sempre, né? Então é isso, vamos acompanhar, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. 3-1 do Cruzeiro para cima do Vitória. Eu, sinceramente, Valuzeiro, fiquei surpreso, porque sexta-feira eu achei, falei aqui, que para mim era um jogo amarrado, de poucos gols, Vitória fechadinho, que nada. Se fosse um 4-2 ali, tava tudo certo. Não era exagero. E a gente tá vendo essa chance aí. Eu falei aqui na sexta-feira, o Cruzeiro é a segunda melhor defesa do campeonato. A antecipação ali para cima do João Marcelo, do Mateuzinho. Logo aos 20 segundos o Cássio teve que trabalhar. O primeiro tempo não foi um primeiro tempo controlado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro chutou 13 vezes ao gol, 13 vezes no total, 10 no alvo. O Vitória chutou 10 e 7 no alvo. Aconteceu uma trocação no primeiro tempo. Só que, claro, por conta da qualidade do Cássio, que evitou importantes oportunidades, e da qualidade do ataque do Cruzeiro, a gente está vendo aí o Caio Jorge voltando a marcar no Campeonato Brasileiro. Ele não marcava desde o dia 23 de agosto pelo Brasileiro, quando o Cruzeiro venceu o Internacional por 2-1, gol dele e do Matheus Pereira. Havia marcado pela última vez contra o Atlético na Copa do Brasil no dia 11. Aí, mais uma bola na trave do Vitória. Então, assim, o Jardim até falou a respeito disso na sua entrevista. O primeiro tempo, ele não foi controlado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro teve alguns vacilos e que passaram, sim, pela questão da dupla de zaga. É óbvio que se você perde o coração da sua defesa, mesmo contra o Vitória, que de fato não tem um dos melhores ataques do campeonato, mas a gente está falando do coração de um sistema defensivo, do Fabrício Bruno e do Vidalba, que possivelmente, se eles não estão de forma individual entre as 3 melhores duplas do campeonato, a equipe em que eles atuam está. O Cruzeiro é o terceiro colocado. Então, mas no segundo tempo, o Cruzeiro consegue resolver esse tipo de situação, fica mais próximo ali do meio-campo, o João Marcelo e o Jonathan Jesus, e basicamente acaba esse passe aí também do Matheus Pereira, que mais uma vez fez uma grande partida. Então, assim, 3 pontos importantíssimos, o Cruzeiro se aproximando muito matematicamente do seu objetivo de se classificar à Copa Libertadores. Já era, irmão. 99,999999. Eu vou te falar. Acabou, Valuzinho. Como diz o compadre Washington, 19 não é 20, conversa de malandro não faz curva. Caraca, Diz que tem que o povo vem. Então, Já Cruzeiro irmão. muito próximo, Caio Jorge voltando a marcar, 17 gols na artilharia do Campeonato Brasileiro. E o Mineirão, só destacar, né? Mais uma vez o torcedor do Cruzeiro, quase 60 mil torcedores estiveram, 1 milhão de torcedores nessa temporada 2025, HG. 99,9999. Ainda não é, Valor, isso desculpa. não é Essa vai ser a canônico primeira ainda, vez desculpa. que eu vou discordar Não, veementemente vaga carimbada. de você em novembro. Pode Já discordar. Cara, não tem como, Não, já você era, não tá acabou. discordando de mim, que O eu não Cruzeiro trabalho tá na no Libertadores. Eu não trabalho no departamento de matemática. É G7. A forma não é como você G7. trata os números. Eu tô discordando. Não vai ser G7? Já é G7. Então, o G5 sétimo, direto. O sétimo não chega à não, pontuação que o Cruzeiro sim, tem, não. não, e é o Aqui, ponto. por que esse excesso de zelo? Eu tô discordando Cara, discordando da não forma tem como zelo, você eu só tô trata os números, tudo- mano. Entendi É isso. porque eles são meus inimigos. Eu não sou bom de matemática. 99, Eles são meus inimigos ao longo da história. Eu nunca tive a relação que você teve. Não é de ficar fora. Mas eu não tô fazendo Tem que essa acontecer projeção. uma Eu só tô catástrofe. falando que o Cruzeiro tá quase lá matematicamente. o Cruzeiro tá lá já, Valor. Não, O e Cruzeiro é tá na isso. Libertadores. E o 99,9 fala isso, que Então tá quase lá. Acabou. Em relação à Libertadores, acabou, gente. Não tem discussão mais. O Cruzeiro tá na Libertadores de 2026. O ponto agora é, o Cruzeiro tem que torcer para uns tropeços de Palmeiras e Flamengo Pra briga pelo título. Briga. Mas a Libertadores já era. Pra Cara, briga o Cruzeiro ali em cima. tem que jogar Se os dois para perdem. conseguir terminar. Eu acho que seria muito importante para o Cruzeiro, para o torcedor, o Cruzeiro conseguir terminar no G3, Vai terminar, pelo irmão. menos, porque O foi... Mirassol já empatou em casa. Thiago, só que ele Esquece. precisa de ganhar jogos. Não, tem não é premiação vai por ganhar. igual eu te pontuação, falo, né, Valu? o Cruzeiro tem Eu que tô te mirar. falando, O Cruzeiro confia em mim, uma andou primeira ali vez a na maior vida, parte velho. do A cada campeonato. Confia em mim posição uma vez na sobe a vida. premiação. Larga o pessimismo de lado. Deixa o rapaz falar aqui, você não deixa. A cada posição tem a premiação, né? Vai subindo no brasileiro. Sim. Mas o Valor tem que largar esse pessimismo, esse Não, já tá realismo. classificado. Pô, um pouco Tá de amor. Você tá classificado. desenhando Paixão um quadro que não Vamos! existe. O que Você tá eu desenhando um abomino, quadro que não o existe. que eu abomino, que é trabalhar com gente burocrata,
O Valu está se mostrando um grande burocrata. Não, ele não é Ou seja, burocrata. os meus dias Hein? estão contados aqui, então. Falta o valor. Os meus dias Um pouco estão de contados amor, aqui, cara. então. É Cadê só o um amor? recado. Um pouco né? de coração, você é muito racional. É isso. Seja menos racional. Menos leva, menos pro fígado. É, cara. Aqui, ó, vem comigo. Confia no que eu tô te falando e no que o HG tá te falando. Isso. Cara, às vezes você tem que se entregar. Você falou comigo que não vai ser igual o Thiago. Thiago, que fala se sem entrega. encostar, Pô, por favor. tá jogando Se pra você cacete. puder- Se você puder falar Desculpa, velho. sem Desculpa, encostar. não queria te sem encostar. contato, eu recrimino, por favor. inclusive, o Galante. Muito obrigado. A quem sabe faz. Sem O contato. Felipe Nassif. Sem O contato. Felipe Nassif, o príncipe. Ele não encosta, mas ele dá soco. Eu te encostei, desculpa. Mas deixa eu voltar aqui na Encosta é situação. pênalti, hein? É pênalti, hein? É, pro Guilherme é mesmo. Não, pro HG. Guilherme- O HG tá doido pra HG pitar. também é O HG tá doido pra Desculpa, pitar. eu quase cometi É por pênalti isso. você, Valor. Mas falando de verdade aqui, agora sério. Cara, deixa um pouco de lado a racionalidade. Eu sei que é legal. Em alguns Não, momentos não é é legal, importante. chatérrimo. Mas, velho, agora se entrega, irmão. O Cruzeiro, confia em mim, olha pra mim aqui. Tô olhando. O Cruzeiro está na Libertadores. Tá muito perto. E o sonho agora é o título. Tá muito perto. Cara, Não. é o título. O sonho é o título. É fácil o título? Não. É Se difícil o pra Cruzeiro cacete. não for para Mas não dá pra Libertadores, o que sonhar. você faz? Eu raspo a cabeça ao vivo aqui. Ao vivo, você vai pegar uma maquininha e raspar. Pode me colocar O nessa doutor Rafael aposta Veloso também. vai me Guilherme xingar também. até. Essa história é- O doutor... Você sabe que eu não faço aposta nenhuma desse tipo, Mas né? essa é fácil. Essa eu faço. É, que sabe que não vai perder, né? Essa Se o história, Cruzeiro não for para Libertadores, eu depilo aqui. essa história de título Você é pode uma escolher o coisa... lugar. Raspa minha cabeça ao É vivo. uma coisa que não condiz com o Aqui, aproveitamento só- que a gente vê de só- Palmeiras, Flamengo e do próprio Cruzeiro. Só indo para a questão Faltando dos tão poucas números, né? rodadas. Para o pessoal que está em casa convencer o Valu, né? entender o que a gente está discutindo. O Cruzeiro hoje tem 12 pontos à frente do Botafogo, que está no G6, que é o sexto colocado. 13 pontos à frente da equipe do Fluminense, que é o sétimo colocado. Hoje, com a entrada de Palmeiras e Flamengo na decisão da Libertadores, abriu o G7. E isso pode ampliar com o Cruzeiro, por exemplo, sendo campeão da Copa do Brasil, né? Pode virar, abrir mais uma vaga. Mas é praticamente impossível mesmo o Cruzeiro ficar fora dessa questão. Aí, Elton, obrigado Só indo pela para aula. outra questão de números que eu acho muito importante, e a gente vê o tamanho da campanha do Cruzeiro na atual temporada. O Cruzeiro hoje tem 60 pontos em 31 partidas. 31 partidas. O Cruzeiro, em 31 partidas em 2013, tinha 65 pontos. Em 31 partidas, o Cruzeiro de 2013 tinha 65 pontos. Mas o Cruzeiro de 2014, que também foi um espetáculo, que foi o bicampeonato do Cruzeiro, o Cruzeiro tinha 61 pontos. A campanha do Cruzeiro atual é 1 ponto de diferença do Cruzeiro de 2014, que foi um espetáculo de time. Espetáculo de time. Aí a gente vê o tanto que é absurda a campanha do Flamengo e do Palmeiras. Então o Cruzeiro só não está na liderança porque a campanha do Flamengo e do Palmeiras é um pouco extraterrestre. Porque os dois têm 65 e 64, não é isso? Na tabela de classificação, tô errado? Isso. 65 e 64, com um jogo a menos. Então são campanhas diferentes de tudo que a gente viu, mas o Cruzeiro faz uma campanha de campeão. E eu tô provando por A mais B, que o campeão de 2014, Cruzeiro, teve 61 pontos. E o Cruzeiro de 2025 tem 60. Já que vocês estão... Pois não. O vice-campeão desse ano vai superar o Santos de 2019, né? Foi o vice, com uma pontuação recorde também. A pontuação do Santos, aquela oportunidade, foi de Foi mais de 70 pontos. 74. 74? É. Vai superar esse ano. Então, depois do que você falou, o Valu agora já dá como certa a ida do Cruzeiro à Libertadores. Só um detalhe, quando eu falo de vaga direta, tá? Porque pelo campeonato que o Cruzeiro faz e tem feito... Serão 5, né? Isso. Então eu tô falando de garantia na fase de grupos. Vai dar também. Não, tudo bem, é só Quantos para pontos entender, tem o sexto colocado? pra entender o contexto. Sexto, tem 48. O Cruzeiro Que é o Botafogo. abriu uma vantagem. Cruzeiro, esquece. não, 12 o Cruzeiro tá pontos. quase lá, Thiago. Mas é porque Acabou. pelo Tá começando a campeonato, ceder. pelo campeonato que o Cruzeiro fez, eu Não, acho que então, seria... Aí é a questão assim, por tudo que o Cruzeiro fez, seria triste não ficar com uma vaga direta. Não, seria decepcionante. Então isso. Triste é isso. quando eu Mike, nós acordo. estamos apostando na vaga direta, né? Guilherme, isso, Elton e eu. Se não Três de cabeça se não raspada. for, eu vou me depilar aqui não no vai. estúdio. Olha, Caio Jorge voltou a marcar. 2 gols,
volta a ser artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, né? E olha, não exatamente esse lance aí, né, gente? Mas os gols que esse cara fez, e é de todo jeito. É por baixo, é por cima, é na corrida, é de cabeça, é de perna direita, é de perna esquerda. Bate pênalti. E agora jeito. pênalti. E agora pênalti, né? Ele não cobrava penalidade desde a vitória do Cruzeiro contra o Bahia, quando o Cruzeiro venceu por 3-0 no primeiro turno. Ele acabou marcando 2 gols naquela oportunidade, o gol do Romero abriu o placar naquele momento. E ele fala na zona mista, né, que ele treinou muito e então a partir de agora ele também se habilitando para as cobranças de pênaltis. E o segundo gol é um gol muito parecido com esse aí naquela questão, né? A paciência, o time que o Caio Jorge tem para se posicionar para receber o passe é um time muito bom e ele finalizou de uma maneira muito boa também ali no segundo gol. Ficou faltando a gente falar, a gente está falando aí na tela do Caio Jorge, né? Mas o Arroio acabou fazendo seu primeiro gol também. Foi importante aquele gol de 3-1. Como é liso, né, Valu? Ele é um cara diferente. E uma coisa que o Cruzeiro agora ganha muito com a presença do Arroio, Guilherme, são as trocas constantes com o Christian. Sim. Isso acontecia muito Eles esporadicamente. inverteram os lados várias vezes. E aí, quando você manda o Christian para a esquerda, ele vai estar bem, porque ele tem a questão do pé direito pelo lado invertido e o Arroio faz o gol pelo lado trocado, né? Ele não pelo lado que ele começa jogando, pelo lado direito. Então essa situação também, mas o Caio Jorge falou que estava sim incomodado de não marcar há tantos jogos. Eu fiz uma pergunta, Guilherme, lá em cima para o Valu, mas eu gostaria agora de saber a sua opinião sobre o Lucas Silva. Porque semana passada a gente estava falando aqui de esticar a corda, né? De jogar no limite, correu risco, porque joga no limite, corre risco, corre. Você acha que o Lucas Silva precisa de dar uma segurada? Ele é um dos jogadores que mais atuaram nesse ano, né, HG? E aí o Jardim, ele gosta daquela formação. Você sabe o time do Cruzeiro de cor. E ele faz parte dessa base do Leonardo Jardim. Então acho que tem esse desgaste, sim. Então estaria na hora, Thiago, dar uma segurada no Lucas Silva? Não. Continua esticando a corda. Cara, se... Sabe por que eu tô falando isso? Não. Porque tem final, eu cara. não acredito... Daqui um mês tem final. Eu não acredito... Aliás, desculpa, semifinal de Copa do Brasil. Eu não acredito que ele esteja tendo a corda esticada não, viu, HG? Para mim, se em algum momento o Lucas Silva estiver desgastado fisicamente, o Jardim vai tirá-lo. Porque ele já fez isso em outras oportunidades. O Jardim não é um cara que estica a corda. É que a gente olha para o Cruzeiro e o Cruzeiro não tem disputado outras competições nesse período. O Cruzeiro deixa a Sul-Americana no início da temporada e isso acaba, digamos, ajudando ao Cruzeiro. Bastante, Thiago. O Cruzeiro... Fica à vontade para tirar as aspas. Porque é óbvio que o Cruzeiro queria estar disputando a Sul-Americana. Claro. Ele é eliminado de uma forma vexatória. Exatamente. Então, assim, o Cruzeiro ter saído da Sul-Americana acaba colaborando para que o Cruzeiro possa utilizar os jogadores na maior parte dos jogos. O Cruzeiro não tinha 3 competições para disputar, igual algumas das equipes tiveram, até, por exemplo, o Atlético, que cai para o Cruzeiro nas quartas de final. Então, isso acaba facilitando. Eu não acredito que o Lucas Silva esteja com a corda esticada, não. Então, a questão não é esticar a corda. Eu acho que enquanto o Lucas Silva estiver bem fisicamente, ele tem que ser utilizado. Ele é um jogador importante no meio campo do Cruzeiro. O Lucas jogou 29 dos 31 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. É muita coisa. Mas o Cruzeiro não tem outra competição para ficar disputando, era só a Copa do Brasil. E mesmo assim o Cruzeiro entra nas oitavas de final já. Ele não disputa aquela fase inicial da Copa do Brasil. Sabe o que me incomoda? O Lucas Silva não ter o tempo para descanso ideal que outros jogadores já tiveram, muito porque não tem um substituto à altura. E aí eu fico olhando, de novo eu vou falar sobre ele, o Wallace. Não, o Wallace. O Wallace, que é um jogador experiente, um jogador que veio com um grande valor investido, com um alto salário, e ele não supre a necessidade que às vezes o Leonardo Jardim tem para dar um descanso em um dos seus principais homens no meio campo. Perdeu o Matheus Henrique. Então, hoje o Lucas é um dos principais jogadores do meio campo do Cruzeiro. É inegável isso. E aí o Wallace, ele não é utilizado. Então é um jogador que poderia minimamente ser utilizado, mas... É um recado muito claro para 2026, né, que não fica. Nítido. O Lucas tem 29 de 31. É muita coisa. E assim, convenhamos, né? Não é um garoto mais. Agora o grande problema é isso que o Cleutinho falou. O Wallace não responde e o Matheus Henrique tá machucado. Mas não seria na do Lucas o Wallace, né? Não, eu tô falando, Valor. Não seria. Não, mas eu Mas acho pela importante experiência, não, ok. É porque o futebol, às vezes, não é tão matemático.
que é esse é o substituto desse, esse é o substituto daquele. Mas não é questão de matemática, posicionamento são importantes. O cara, para a experiência que ele tem, o Wallace, um jogador que já foi de seleção brasileira, um jogador rodado na Europa, principalmente por ter passado na Europa, onde o volante, o primeiro volante, faz a função de segundo volante, ele poderia muito bem ser esse cara para fazer a diferença num momento crucial do Cruzeiro. E aí fica essa cobrança. E o Lucas, e pode estourar. O que eu tô dizendo é que daqui a um mês tem semifinal contra o Corinthians, cara. E o ideal seria que essa base, que todo mundo sabe de cor, essa base esteja toda ela pronta. Porque o Corinthians está trabalhando lá para não perder nenhum dos seus principais jogadores. É o Carrilho, o Garro, o Memphis, o próprio Yuri Alberto. E não pensa que o Corinthians é essa. Porque no brasileiro tá essa babinha, vai ser babinha. O Corinthians compete muito. Muito. E nós estamos falando de Copa do Brasil. O Dorival é especialista, né? Então vamos lá. E aí, galera, o pessoal falou que o Cruzeiro tá garantido na Libertadores. Não é só o Valu, que não tá mais contido ali, né? Receoso, né? Tem que ter o 100%, né? Sem 100% não tem nada garantido. Só olhar o Corinthians ano passado, que a chance de Libertadores é praticamente zero. Ganhou tudo, acho que ganhou uns 9 jogos seguidos. Ainda classificou para Libertadores. Então, vamos manter os pés no chão, mas eu acho que o Cruzeiro tá garantido já assim. Mesmo entre os 5, né, que vai direto para Libertadores, eu acredito que o Cruzeiro já está classificado. Mas tem 7 jogos pela frente ainda. Vamos garantir aí, fazer essas 3 vitórias para garantir de vez aí, sem depender de resultado nenhum. Quanto mais rápido ganhar esses 3 jogos, melhor. Então é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.